Então, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre o romantismo, só que agora a gente vai começar a estudar a segunda fase do romantismo, né? Por que que ela vai receber esse nome? Porque ela vai aprofundar todo aquele sentimentalismo que a gente viu lá na primeira geração, né? Na primeira geração a gente viu que era uma poesia focada nas emoções, só que a característica principal era o nacionalismo, o indianismo, né? Na segunda fase, essas questões sobre a construção da identidade nacional vai ser deixado um pouco de lado para ter um enfoque maior no próprio poeta, no próprio eu lírico. Então, nessa primeira fase, a gente vai ver uma poesia muito mais voltada para o próprio eu. Então, a gente já tinha visto um pouco a questão do romantismo, né, de que ele vai ter uma transição, né? Então, no primeiro momento, o romantismo ele vai estar eufórico com as novidades, com as transformações. Né? Lembra lá do contexto histórico, né? A independência lá na Europa, a gente vai ter a Revolução Francesa, Revolução Industrial. Aqui no Brasil a gente vai ter a independência do Brasil. E isso vai provocar uma onda de euforia, né? De alegria mesmo, né? Uma tentativa assim, nossa, agora a coisa vai. Agora as coisas vão melhorar. Então, daí essa construção da identidade nacional que a gente viu tão forte na primeira geração. Só que na segunda geração, não. Na segunda geração, eles perceberam que, beleza, a família real veio, teve algumas mudanças estruturais ali na infraestrutura que trouxe, né, para abrigar essa família real, teve a independência do Brasil, só que a sociedade como um todo continua a mesma coisa, não teve grande diferença, não teve grande mudança. Né? Então, essa insatisfação com a sociedade vai levar o poeta, o eu lírico, a se voltar para ele mesmo. Então, essa segunda geração também é chamada de mal do século. Por que mal do século? Porque ela vai ter um olhar mais pessimista, mais deprimente, é aquele ponto de decepção. Então, o romantismo vai ter o ponto de euforia e um ponto de depressão. Tá? Então, ele vai passar por esse momento bem mais soturno, bem mais triste, que a gente vai começar a ver agora. Pessoal, quando a gente fala das transformações que a Revolução Industrial trouxe, a gente vê uma pequena parcela da população sendo impactada somente positivamente e uma grande parcela da população sendo impactada negativamente. Você vê jornadas de trabalho chegando a 16, 20 horas por dia, né? Os salários extremamente baixos, pessoas sendo tratadas como descartáveis. Isso mexe, de uma maneira geral, com as emoções sociais, né? E o poeta, ele capta essa atmosfera, né, de transformação dos sentimentos. E aí a gente vê também um campo muito grande para a gente ver o trabalho do que a professora Mistéria falou, né, desse lado, né, da interioridade do poeta. Vamos para as características. Então, a gente preparou essa lista de características, que são as características principais da segunda fase. Então, o sentimentalismo a gente vai ver em todo o romantismo, tanto na primeira fase, quanto na segunda, quanto na terceira. Só que o enfoque para esses sentimentos vão ser diferente em cada uma delas, tá bom? Então, primeiro, o egocentrismo, o sentimentalismo. Então, o eu lírico é voltado para ele mesmo, como eu disse. Então, a maior parte da poesia, né, a grande maioria da poesia, vai ser sobre o próprio poeta, sobre como ele se sente, como ele enxerga os acontecimentos que acontecem com ele mesmo, tá? E isso com uma alta carga emocional. A natureza como reflexo dos sentimentos do eu lírico. Pessoal, isso aqui é muito legal, a gente vai ver hoje em alguns poemas, mas a natureza no romantismo ela é muito simbiótica. Simbiose é aquilo que se mistura, tá?
com alguma coisa. Então, vocês vão ver que os poetas, os escritores românticos, de uma maneira geral, eles vão fazer a natureza acompanhar as emoções do eu lírico. Então, por exemplo, se ele está em um momento de desafio, de tristeza, a gente vai ver um clima mais mórbido à noite, né? Aquelas fumaças, né? O éter, a constituição de uma geada, alguma coisa, uma chuva forte, uma tempestade. Se ele está feliz, a gente vai ver um dia ensolarado, a gente vai ver um dia com a natureza calma, bonita, trazendo paz, tranquilidade, inclusive até a figura de um mar calmo pode aparecer. Então a gente tem várias questões que mostram a natureza acompanhando os sentimentos do eu lírico. Então ela vai refletir exatamente essa natureza sentimental dele. Melancolia, pode falar, Mircea. Tá. A melancolia, como eu falei, a gente vai estar num estágio de depressão. Então, boa parte desses poemas vão ser melancólicos, vão ser tristes, né? Então, aí por várias razões que vem essa tristeza, mas geralmente associado também a uma desilusão amorosa, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre essa questão da idealização do amor. Mas essa melancolia vai permear vários poemas, né? Essa tristeza. Tédio, pessoal, tédio é uma coisa muito interessante nesse momento. O tédio, ele vai vir acompanhado muitas vezes de uma palavra que vocês vão até ver hoje, blazer. É aquele sentimento assim de eu não tenho nada para fazer, né? Para ele, o fato dele não realizar o sentimento amoroso, o fato dele ele se coloca muitas vezes como um poeta pobre que não tem dinheiro para nada, né? Leva ele a um sentimento de tédio em relação à sociedade, uma sociedade que ele já sabe, né, por conta de todas as características sentimentais, que não vai trazer a realização, a satisfação da vida do jeito que ele esperava. Então a vida se torna um tédio. Eu só estou esperando chegar o momento da minha morte mesmo, né? Porque nada mais vai acontecer de interessante para mim nesse mundo. Então isso é muito forte, né? Além do sentimento de tristeza, um tédio. E a ironia, não, apesar de não aparecer tão fortemente em todas as poesias, também é uma característica da segunda geração. A gente vai ver bastante Álvares de Azevedo, algumas coisas em Casimiro de Abreu, embora Casimiro de Abreu seja o engraçadinho assim, sabe? O que a gente não desconfia. Então, dele é mais nesse campo, assim, mais bonitinho, mas que ele está usando algumas ironias ali no meio. Então, essa ironia vai aparecer principalmente nesses contrastes, quando ele vai descrever alguma coisa que era para a gente colocar no campo do sublime, do bonito, etc. E ele vai e coloca um outro elemento que quebra essa lógica idealizada que a gente está acostumado. Tem um poeminha que a gente vai ver um pouco disso. Eu não sei se você colocou aquele do Vintém. Não Não, né? coloco. Então eu vou citar aqui agora. Tem um poema, pessoal, do Álvares de Azevedo, que ele termina assim, né? Que o meu problema não é. Aí ele vai falando que não é não ter ficado com a mulher, nem nada. É ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Então, assim, ele coloca isso como uma ironia, né? Ele tá falando que eu não pude ficar com a mulher que eu queria, eu não pude, né, beijar-lhe os lábios, tal, tal. Mas esse não é o meu problema. O meu problema é ter para escrever todo um poema e não ter dinheiro para nada. Então, Está... Não, pode falar. é uma ironia, né? A construção da ironia. Então, a gente vai ver essa ironia como mostrando, né, o oposto. Ele faz uma construção para a gente que vai levar a gente a um ponto, mas aí ele quer falar o oposto, né? Ele traz a oposição da ideia. E é muito engraçado isso. A do Casimiro que eu estava falando é mais como aquelas, sabe? Quando o carinha sabe que tá fazendo errado, mas ele vem com as conversinhas para tentar distrair um pouco. E aí tem um poeminha que, embora não fique tão clara essa ironia, dá para a gente pescar algumas coisas que ele que chama Violeta. Aí fala, sempre seus lábios severos me chamam borboleta. Borboleta porque fica pousando de flor em flor. E aí ele fala, eu vou aqui nessa flor, vou naquela, mas eu só olho para você, Violeta.
né? Então a gente vê que é aquela conversinha fiada, né? Mas que vai acontecer em alguns poemas do romantismo também, que quebra também um pouco aquela coisa pesada que a gente vê no romantismo muitas vezes. Aquela coisa mais de morbidez, né? A Adriele colocou aqui, professores, vocês podiam postar uma lista no Classroom com alguns livros que a gente possa ler para conhecer mais. Podemos sim, Adriele. E além disso, a gente vai fazer com vocês a leitura de vários poemas hoje, né, de vários trechos. E quando a gente tiver aula de prosa, a nossa ideia é ler alguns contos, né, com vocês na parte da prosa mesmo. Então, a gente vai fazer um trabalho bem profundo na segunda geração do romantismo, tá? Então, mas essa lista a gente pode colocar também, até porque a gente pode colocar os internacionais, né, Mircea? Que são Sim. grandes obras do romantismo. E aí, continuando, pessoal, tem a questão do escapismo, né? Escapismo vem da palavra escapar. Então, escapar é você fugir de alguma coisa. E do que o poeta romântico está querendo escapar? Dessa vida nesse contexto daquela época. E aí ele faz esse escapismo querendo ir para um outro lugar. E aí, nessa tentativa de ir para um outro lugar, ele utiliza de três artifícios diferentes. Da infância, bem, quem vai usar bastante isso é o Casimiro de Abreu, mas a gente vê também Álvares de Azevedo falando algumas vezes da infância, né, falando da Falando mãe, isso para falar. né, da irmã, para resgatar essa atmosfera mais suave, né, mais amena. A gente vê a segunda fase de escapismo, segunda parte de escapismo com as ilusões, com os sonhos, com os delírios. Isso vai ser muito comum, principalmente nos poemas de Álvares de Azevedo. Castro Alves também, que começa a escrever na segunda fase, utiliza muito dessa figura, né, da esfera onírica. Aprenda essa palavra. Onírico diz respeito àquilo que vem dos sonhos, tá? Então, as ilusões, os sonhos, os delírios vão ser muito utilizados. O Castro Alves mesmo tem uma expressão chamada os guizos rubros da loucura, né? O delírio vindo de uma febre, o delírio vindo da loucura, como se fosse uma forma de você sair dessa realidade aqui. E a terceira forma de escapismo seria a morte, né? A exaltação da morte, a morte como fuga dessa realidade da vida. E aí a gente vai ver que dentro desse todo contexto, né, a... Desculpa, gente, é que hoje está com muito... Não, gente, eu vou falar aqui para vocês com o áudio aberto. É o terceiro carro de som que passa na rua agora. Pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês estão Caramba. ouvindo, mas tem uma serra aqui atrás também. Não sei se dá para Nossa, ouvir. é só a gente falar, não, nós vamos dar aula, e aí começa a batucada, né? Ô, estamos aqui falando de um negócio massa, romantismo. Aí vem o carro gás, o carro da banana, o carro do pão de queijo. Pão de queijo, pão de queijo. Pelo amor de Deus. É bom para quebrar um pouco, né? Gente. E eu vou deixar isso aqui no vídeo. Quem quiser ver depois. Dá para fazer um conto romântico, dá. Não, vocês, futuros escritores, né? Aproveitem um mote aí para vocês escreverem. Ah, deixa eu me recompor. Então, e aí, com tudo isso, olha só. Olha como que é legal o encadeamento das características. A gente tem um momento que é sentimental, egocêntrico e delirante, né? Que é fugir da realidade. Dentro desse contexto, a idealização dos relacionamentos amorosos, da figura feminina, é algo que vai acontecer, né? É algo assim, esperado. Não tem como a gente escapar disso. Se a gente está falando de um tipo de poesia, de um tipo de texto que é sentimental, egocêntrico, delirante, como que eu não vou idealizar? Como que eu vou pensar no relacionamento real? Então, aqui é até
Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente pensar em outra coisa. É até uma consequência das outras características. Então, o que vai acontecer nessa idealização do amor? A gente vai ter um tipo de relacionamento que não vai existir de fato. É aquele que vai ficar mais no campo das ideias, da imaginação. Então, essa idealização está muito relacionada com a questão das ideias. Por quê? Porque o poeta não vai vivenciar de fato esse relacionamento. Ele vai pensar esse relacionamento. Ele vai imaginar. Então, o poeta romântico, ele é um fanfiqueiro, né? Viu a menina, sonha com ela e fica imaginando o relacionamento com ela. Ele vai concretizar esse relacionamento? Não. Vai ficar só na cabecinha dele. Mas aí ele vai imaginar mil coisas, mil situações, né? Então a gente vai ver em algumas poucas poesias que o casal vai se encontrar, mas na maioria das vezes vai ficar só nesse campo de idealização, não vai ter um relacionamento físico, né? E aí, por consequência, foi daí que saiu o Crepúsculo, por aí mesmo. Que, inclusive, o vampiro, né? A imagem do vampiro, do Drácula, é uma obra-prima do romantismo. Então, o que a modernidade só trouxe? Uma reformulação desse próprio vampiro, mas para se adequar aos sonhos da adolescentezinha dos Professora, modernos. Pode falar, sabe o que Manu. é pior? É porque é realmente isso que você falou. Porque Crepúsculo, na verdade, ele é baseado num cantor que era muito famoso na época, de Gerard Way, de uma banda que eu gosto muito. E a moça... Travou, não tô ouvindo. Enquanto a Anabel volta, se vocês quiserem ver um filme de vampiro decente, pessoal, assistam o Drácula, de Bram Stoker, tá? É um filme muito bom, vou deixar ele aqui no chat para vocês com o link aberto, já tem no YouTube de graça, tá? É um filme excelente que vai contar a história do Drácula de verdade, né? Isso, tava passando esses dias, né? Crepúsculo é legal, né? Você quer ver o filme de vampiro de verdade, vê o Drácula, né? O Drácula mostra esse conflito, porque o Drácula, ele vive um conflito muito grande em relação à própria existência e em relação à mulher, né? Então, a gente vê nesse filme muito bem retratado. Quem quiser ver o livro, né? O livro é excelente, porque ele vai trazer... Não, Drácula 3000 não, não é esse não. É o Drácula do Bram Stoker, tá? Até me perdi o Drácula. Enfim, vamos continuar. Então, continuando. E aí, pensando nessa questão dessa idealização do amor, a gente vai ter duas vertentes para o olhar feminino, né? Para como a mulher vai ser retratada. Lembrando que, dentro dos cânones, a poesia que chega para nós é uma poesia masculina, né? A poesia que foi escrita pelos homens, por uma série de razões, né? Que coloca o homem nessa situação privilegiada para poder produzir o texto e, né, que afasta a mulher. Então, a mulher não é exatamente o que ela era na época, mas a visão que o homem tinha sobre ela, tá? Então, a gente vai ter essas duas vertentes que eu chamei de uma vertente redentora, né, que é a redenção, e a outra que é a tentadora, que é a tentação. Por que eu vou ter essas duas? Essa da redenção é quando o poeta coloca o amor como o que vai purificar a alma dele, que vai trazer ele para um momento de alegria, é aquela coisa mais bonita, né? Então a mulher vai ser retratada como um anjo, como a virgem, como algo celeste, divino. Então ela vai ter essa figura mais inocente. Então a gente vai ter essa, que é a da redenção, que é essa mulher que vai ficar mais nessa questão do puro, inocente, né? Que a gente vai ver
na primeira parte da Lira dos 20 anos, Álvares de Azevedo, a gente vai ver em Casimiro de Abreu, né? Que é essa pura, inocente, que eu não posso nem falar o nome para não ofender, para ela não ficar mal falada, né? Mas eu vou ter um outro lado, que é essa tentadora. Por que é a tentadora? Porque aí vai ser a mulher que vai ser descrita como objeto de desejo. É aquela que, né, aquela poesia que vai trazer alguns detalhes de erotismo, falar o seu seio alvo, a pele nua, vai falar alguma coisa assim nesse sentido mais físico, né, sobre como ele imagina, como ele pensa. Algumas vai chamar até de leviana, de mentirosa, né? Porque está provocando. Você é uma leviana que me provoca, né? Então ele vai ser essa vertente mais tentadora, que é a mulher que está provocando o desejo dele, né? Então por isso que há uma tentação. Então, em vez de redimir dos pecados do poeta, essa mulher vai ser o fruto da tentação, né? Vai fazer, porque ele vai pensar coisas que talvez ele não devesse, né? Então, a gente vai ter esses dois olhares para a mulher. Eu vou ler aqui o que a Canapel colocou. Enfim, o que eu estava falando antes, a mulher sonhou com esse cara, escreveu o sonho dela com uma dramatização bizarra. É bem isso. É isso mesmo. Então, é o sonho e a imaginação mesmo da pessoa para antes de concretizar mesmo, né? Sem a concretização, é delírio, é sonho, e a gente vai ver algumas coisas nesse sentido. Quer começar lendo esse? Posso começar. Os cachorros estão querendo ler comigo também, mas tudo bem. Minha alma é triste como a flor que morre, pendida à beira do riacho ingrato. Nem beijos dá-lhe a viração que corre, nem doce canto o sabiá do mato. E como a flor que solitária pende, sem ter carícias no voar da brisa, minha alma murcha, mas ninguém entende que a pobrezinha só de amor precisa. Dizem que há gozos no viver de amores, só eu não sei em que o prazer consiste. Eu vejo o mundo na estação das flores, tudo sorri, mas minha alma é triste. Então, pessoal, nesse aqui a gente vê as características que a professora Mircea colocou, né? Se você mover a barra, aí vai tampar aqui. Isso aí, beleza. É porque eu não posso triscar que ele sobe. Não, não pode triscar. Então aqui ela colocou 3 características principais: a natureza como reflexo do sentimento do eu lírico, né? A melancolia e o sentimentalismo. E olha que interessante, ele já começa o poema aqui, ó, falando: minha alma é triste. Isso já denota o sentimento melancólico. Segundo, como a flor que morre pendida à beira do riacho ingrato. 2 figuras que vão resgatar uma imagem da natureza. A flor que morre e a beira do riacho. Ou seja, ele constrói aqui uma ideia de uma flor que morre perto do riacho. Ou seja, é aquela figura de nadar, nadar e morrer na praia, né? Ficar mais claro para vocês. Uma flor que precisa da água morrer perto do riacho é extremamente contraditório. Ele está querendo dizer que ele estava perto da mulher, ou perto da felicidade, e a felicidade não chegou a ele, né? Nem beijos dá-lhe a viração que corre, nem doce canto o sabiá do mato. E como a flor que solitária pende sem ter carícias, aqui ele repete, né? A flor fazendo um movimento, né, de pender, ou seja, de descer, sem ter carícias no voar da brisa. A minha alma murcha, ou seja, da mesma forma que a flor murcha, a alma dele murcha. Mas ninguém entende que as pobrezinhas só de amor precisa, ou seja, ele também só precisa de amor. Ele é uma florzinha que só precisa de amor, né? A gente tá rindo, pessoal, mas é bonito, né? Gente, só uma coisa, acho que o Moacir já postou para vocês, mas eu vou, na turma deles, eu vou postar para vocês também. A gente fez uma análise de outros 3 poemas, e uma das coisas que a gente falou, que é interessante também a gente lembrar, que os poetas românticos não são homens maduros, né? Não são homens formados.
né? Então, Casimiro de Abreu morreu aos 21, Álvares de Azevedo morreu aos 20, Fagundes Varela morreu aos 34. Então, o tempo de poesia deles era quando? Durante a adolescência, né? Então, é aquele momento bem exagerado mesmo de sentimentos e tudo mais. Então, apesar de que naquele tempo a adolescência era diferente, era vista, né, de uma forma diferente, as pessoas já tinham certa autonomia desde muito cedo, ainda não era uma pessoa completamente madura, não, né? Como a gente vai ver mais para frente, né, quando vocês estiverem estudando no ano que vem, quando vocês estiverem vendo os poetas modernistas, né, que aí sim, né, a gente vai ter uns velhinhos lá escrevendo que já pensaram tudo sobre a vida. Pode continuar aí, sim. O sentimentalismo, a professora Missé destacou um trecho aqui, só eu não sei em que o prazer consiste, mas na verdade tem em todo o poema essa atmosfera sentimental, né? Esse próprio lirismo, essa sofrência, né? Falando na linguagem que vocês conhecem, de ele ficar, né? Só preciso de amor, né? Eu não sei em que o prazer consiste, né? Tudo sorri, mas a minha alma é triste. Tudo isso está na esfera do sentimentalismo, misturado muitas vezes com a própria melancolia, né? Na poesia romântica, essa exacerbação do sentimento, ela vai vir muito atrelada à melancolia. Isso. Essa legenda é para guiar, mas é que nem o professor Márcio explicou. Todo poema vai ter essa carga sentimental, que está sendo destacada em que verso que isso fica mais claro, mais evidente, né? Que fica mais exposto, tá? Então, vamos para o próximo poeminha. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o poema, se tiver alguma dúvida, alguma consideração que vocês perceberam, podem falar também, tá? Que a contribuição de vocês é muito boa. Fresno não, Anabel, aí não, né? Vou fazer a leitura. Do nobre Johannesberg. Nos teus romances, meu coração deleita-se. Contudo, parece-me que vou perdendo o gosto, vou ficando blasé. Passei os dias pelo meu corredor, sem companheiro, sem ler, nem poetar. Vivo fumando. Minha casa não tem menores névoas que as deste céu de inverno. Solitário passo as noites aqui e os dias longos. Esse é um trechinho, né? Você se lembra de qual? É de Ideias Íntimas. Ideias Íntimas, né? Uhum. E também é um poema do Paz, e que eu falei para mim, para a gente não trabalhar ele todo agora, para a gente poder trabalhar ele todo com vocês em um outro momento, só ele. Mas aí, como ele usou essa palavra prazer, que era o que a gente tinha comentado sobre o tédio, né? Eu achei que era interessante a gente colocar no... Comenta esse aí, vamos pulando, cada um comenta um. Vai lá. Tá. Então, aqui nesse trecho, como o professor Márcio falou, ele é só um pedaço. Desculpa. Ele é um pedaço de um poema longuíssimo, que é o Ideias Íntimas, do Álvares de Azevedo. E nesse momento ele fala, né, desse romance, que ele fala, eu leio aqui e eu me emociono, né, meu coração deleita-se. Mas ele não sente mais o mesmo prazer que ele sentia antes. Por isso que ele fala, ele usa dessa palavra prazer, que é esse estado de tédio, né? De não gosto de mais nada. Então ele fala, não quero mais ler, não quero poetar, fica assim, só fumando, sem fazer nada, né? Então mostra esse descontentamento com a vida. Então o tédio vem muito desse perder o gosto com a própria vida, né? Então aqui nesse trecho a gente vai ver, além do tédio, do sentimentalismo, de novo, a natureza ou o ambiente como reflexo do sentimento do eu lírico. Então ele fala da própria casa e que a casa não tem menores névoas que as deste céu de inverno. E aí ele deixa muito claro como que o ambiente externo está influenciando o ambiente interno. Então é interessante a gente pensar, na literatura, na psicologia, a casa é um reflexo também de como a gente lida com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, quando a gente fala em casa, ele pode estar falando literalmente, mas ele pode estar falando também do próprio sentimento, do que como ele entende,
né, as próprias emoções. Então, dentro dele também há essas névoas, também há essa escuridão, né, também há esse frio, porque é um sol de inverno. Então, é um reflexo. Então, a gente vai ver mesmo essa relação simbiótica, em que o cenário que se cria é o reflexo interno do eu lírico. Você quer falar? Não, ótimo. Eu posso perguntar quem é Johannes Berg? Pode. É um poeta. Ah, tá. Um escritor. É porque eles conversam entre si. Eles fazem essa conversa entre outros poetas, os grandes poetas do romantismo inglês, do romantismo francês e alemão, né? No caso aqui, Johannes Berg, do alemão, né? Então eles citam Byron, citam Ocean, né? Nesse poema ele vai falar de vários De escritores. Uhum. Porque o que ele está fazendo no momento é ler. Então ele está falando, porque tem Shakespeare. Não, cansei de Shakespeare, vou ler Lamartine. Cansei, vou ler o outro. Fulano é triste como a noite, vou pegar ciclano, que eu não lembro mais quem que é. E aí ele vai falando de um monte de escritores. Eu coloquei esse daí só para não ficar sem sentido, né? Desse meu coração deleita-se. Deleita-se com o quê, né? Aí é porque está no verso anterior, que ele se deleita com os romances. Então, é uma forma deles mostrarem que eles estavam lendo esses romances, eles estavam atualizados com a ótica do romantismo mundial, né? E também por prazer deles de ler esses caras, né? Porque eles aqui... gente, a gente está falando de Álvaro de Azevedo de um adolescente, né? Então, ele tem as inspirações dele nesses grandes poetas. Então, ele vai citar muito durante a obra dele, né? Vários desses poetas. Pode passar, isso aí. Anabel, esse trecho que você colocou aqui. Não, professora, eu tinha mandado antes aqui na minha internet que eu tava tirando com a cara de vocês. Eu escrevi um romance do carro passando aí na casa de vocês. Muito bom. Adorei, vou guardar esse daqui. Muito bom. Então, vou passar para o próximo. Aí você ficou com esse grande. Tá. Meu leito juvenil da minha vida é essa página doiro. Em teu asilo, eu sonho-me poeta e sou ditoso. E a mente errante devaneia em mundos que esmalta a fantasia. Quantas vezes do levante no sol, entre odaliscas, momentos não passei que valem vidas. Quanta música ouvi que me encantava, quantas virgens amei, que margaridas, que ouviras saudosas e clarissas, mais trêmulo que foste, eu não beijava. Mais feliz que Dom Juan e Lovelace, não apertei o peito desmaiando. Meus sonhos de amor e mocidade, por que ser tão formoso se devíeis me abandonar tão cedo? E eu acordava arquejando a beijar meu travesseiro. Esse eu não aguento, gente, eu acho graça. Pode comentar, mocinho. Eu vou comentar de trás para frente. Tá bom. Porque ele acordava arquejando a beijar o travesseiro. É bem isso mesmo, pessoal. Ele tá ali, né, sonhando e beijando o travesseiro. Puberdade. Muito bem resumido pela Anabel, né? E aí ele fala: meus sonhos de amor e mocidade, por que ser tão formosos, né? Se devíeis me abandonar tão cedo? Ou seja, por que eu vou ter sonhos tão bons se na verdade eu vou morrer tão cedo, né? Então, assim, os sonhos vão abandoná-lo porque ele vai morrer. Então, ele está colocando essa perspectiva da morte, né? E aí, ele vai citando mais uma vez alguns autores e alguns personagens, né? No caso aqui, ele cita o Lovelace, o Dom Juan. O Dom Juan tem até um filme para vocês assistirem. Tem um livro, mas o filme Dom Juan de Marco com Johnny Depp é muito bom. Mostra exatamente como que era essa atmosfera do poeta, do escritor, do amante romântico, né? O que queria se envolver com as mulheres e que via nas mulheres uma certa profundidade. E ele tem uma linguagem muito legal para mostrar isso daí, né? Ele fala das virgens que ele amou, né? Então, muitas mulheres que são colocadas nessa figura da virgem, do amor platônico, né?
ele não teve nenhum contato com elas, mas quantas virgens, né, que eu amei, Margaridas, Elviras, saudosas, Clarissas, o cara amou um monte de mulher só na cabeça dele, né? Então, meu leito juvenil da minha vida é a página de ouro, ou seja, a juventude dele é a página de ouro da vida dele, né? Eu sonho-me poeta e sou ditoso, a mente errante devaneia em mundos, ou seja, aqui ele fica no mundo dos sonhos. Tudo que ele vai falar nesse poema é exatamente no mundo dos sonhos, como a professora Mircea colocou ali, na questão do escapismo. Porque na vida ele não amou de verdade, né, as mulheres, ele não ficou com elas, ele não teve sucesso nesse sentido de realização amorosa. Então ele se constitui nessa atmosfera do sonho. A Adriele colocou: o Percy Shelley faz parte desse momento do romantismo, prof? Sim. Shelley é um poeta dos mais famosos e também, inclusive, ele vai ser muito citado pelo Álvares de Azevedo. Inclusive usando as epígrafes, né? Ele usa algumas epígrafes dele. Então, vou passar para o próximo. Gente, de novo, tá? Se vocês quiserem comentar, se estiver chamando atenção alguma coisa, aí vocês podem falar, porque é bom a participação de vocês. Mircea, eu já vou me preparando aqui, tá? Para entrar na banca. Tá. Pessoal, hoje eu vou abandoná-los um pouquinho mais cedo. Eu vou participar de uma banca de mestrado lá da UNB, tá? E aí eu vou abandoná-los. É chique, Anabel, Mas a professora Mircea termina esses poeminhas. Aí eu vou ficar acompanhando aqui com vocês. Valeu, Kevin, obrigado. Vamos avaliar uma pessoa até a morte agora. Gente, ele vai fazer a parte do carrasco, porque ele que vai inquirir a pessoa que está apresentando. Não, ele tá de boa, Anabel. Quem vai sofrer é a menina que vai apresentar, porque ele vai avaliar a menina. Justamente, professora, ela tem que sofrer, tem que sofrer. Tá. Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Eu vou ficar aqui olhando ainda, mas eu não vou interagir tanto. Qualquer coisa eu abro meu áudio aqui e falo, tá bom? Tá bom. Então, gente, vocês estão só comigo agora, basicamente, tá? Mas aí eu vou ficar tentando, indo lá na tela de apresentação e voltando aqui para, né, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Mas podem ir conversando comigo. Então, aqui mais um trechinho. Hoje a gente vai ver, ainda tem alguns trechinhos para a gente ver. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir que é amanhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então a gente vê que é um poema também sentimental, como eram os outros, né? Que é carregado dessa emoção. Mas aqui a gente vai ver o outro escapismo, que é a morte. A morte vai ser uma forma de escape diferente, porque ela não vai vir como algo ruim para o poeta. Não é uma punição pelos pecados, não é uma punição pelo que ele fez, como a pior coisa que pode acontecer na vida dele. O escapismo pela morte é uma forma justamente de trazer alívio para esse eu lírico. Então, ele não sente prazer com a vida, a gente já viu que ele está entediado, que ele está deprimido, que ele está sofrendo. Então, pensar na morte é uma forma de alívio. Falar que ele vai morrer, né, pensar na possível morte dele é uma forma de pensar que o sofrimento vai acabar, que a dor vai acabar. Então, esse escapismo pela morte é o contrário do que a gente vê, que a gente relaciona a ideia de morte muitas vezes com essa questão da punição, né? Tem até a frase bíblica, o salário do pecado é a morte. Aqui não. Aqui a gente vai ver que a morte é o alívio, né? É quando ele vai, enfim, ter a calma. Ou como ele fala aqui, ó, quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir. Então, finalmente, ele vai estar bem se ele morrer amanhã, né? Então, a gente vai ver que é diferente um pouco da visão que ele vai trazer quando ele faz esse escape pela morte, né? Quando ele fala em morrer, quando ele, né, deseja essa morte, ele está procurando um alívio das dores.
E aí é que a gente vai ver um pouco da ironia que a gente tinha comentado antes. Esse aqui também só é um trecho de um poema maior. E aí ele fala: é ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou: é ela, eu a vi, minha fada aérea e pura. Aí a gente vê, né, minha fada aérea e pura, né, a aérea tem aquela ideia de inalcançável, etérea, né, uma coisa assim mais sublime mesmo. A minha lavadeira na janela. Então, é que ele já começa a quebrar um pouco o ideal burguês da época, né? Porque então a gente nem ia pensar que a mulher amada fosse uma lavadeira. A gente ia pensar que a mulher amada fosse justamente a outra burguesinha, né? Que tá ali, rica, né? Com seu vestido longo, né? Com muitas saias e tudo mais. E aí ele fala da lavadeira. E a descrição que ele vai fazer mais na frente vai trazer também essa ironia, essa quebra do que seria o ideal de mulher. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado. Então, o ferro do engomado, ferro de passar roupa, né? Tinha na mão o ferro do engomado. Como roncava, maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Então, aqui, olha só a quebra da expectativa. Ele não está mais fazendo aquela descrição do que a gente associa como anjo puro, a fada, como ele coloca. Ele coloca a figura de uma lavadeira que está dormindo com ferro de passar e que não está dormindo lá como um anjo, como um bebê, né, enrolado no seu lençol de cetim, de seda, sei lá o que. Está dormindo roncando, e roncando muito. Né? Então, aqui ele faz essa ironia com essa idealização da mulher. Em vez de ser, né, aquela formosa, que a gente vai falar quando a gente vai falando da prosa romântica, eu vou falar um pouco mais sobre a construção da mulher, aqui não. Aqui ele vai ter uma outra característica. Né? Beleza, Jonathan. Deixa aí qual é a sua turma para eu registrar a sua presença. Então a gente vai ver um pouco dessa ironia que ele vai colocar. Álvares de Azevedo, a gente não tinha comentado antes, ele vai ter duas faces, que ele chama de Ariel e Caliban. A face Ariel é aquela bem de boinha, bonitinha, que ele vai falar desse amorzinho fofinho, né? Desse sentimento que ele tem, que está sofrendo por amor, né? A face Caliban é a face da ironia, do questionamento, do humor, que ele vai colocar algumas vezes, como aquele poema que o professor Moacir citou, né, que ele fala que não tem vintém nem para uma vela, que ele não tem dinheiro para nada, né, a desgraça a vida dele, aí vai falar mal das coisas, vai fazer piada. Aí aqui, eu não vejo nem que ele está tirando sarro da lavadeira, eu vejo ele tirando o sarro dele mesmo e das pessoas que ficam idealizando essas mulheres, né, lendo um pouco mais da obra de Álvares de Azevedo, eu vejo um pouco disso, que em vez de ele ficar exaltando o padrão de beleza, ele está tirando o sarro de quem exalta. Ele não, você sabe de nada. A minha mulher amada é essa lavadeira aqui, né? Então ele meio que zomba um pouco, faz um pouco a crítica até ele mesmo, né? Que aí a gente vai ter essas duas faces do Álvares de Azevedo, do Ariel e do Caliban. E aí é que ele traz um pouco dessa ironia, né? Trazendo o ronco, mas para ele é a fada aérea pura. E aí é que a gente vai ter o outro lado, né? Uma outra idealização, sem a ironia, juntando com a questão do escapismo. Então aqui olha só as palavras que ele vai utilizar para descrever. Era virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Então, a gente já tem a questão da virgem, né? Então, já tem esse ideal, que vai ser um ideal permeado ainda por muito tempo, essa ideia de virgindade, como o
o auge da mulher, né? Então, o ideal para me casar é uma mulher virgem. E aí, essa ideia mesmo de sereia, né? Que ela tá lá no mar, mas esse mar é um mar calmo, ele não fala nada de que, né, tá lá, que possa ser um mar enganador, porque ela, afinal de contas, está se banhando, né? Entre nuvens da alvorada. Então, é naqueles, né? O sol está nascendo e ela está lá. Então, a gente tem um ambiente diurno, é um ambiente pacífico. Então, essa mulher está aí no campo, mais dessa calmaria. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, a pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti, as noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos morrerei sorrindo. Então, é que a gente tem essa idealização da mulher e esse escapismo pelo sonho e pela morte, que ele fala, né? Que ele sonha com ela, que ele vive por ela, que morre por ela. Aqui, apesar dele falar dessa questão da forma nua, ainda a gente não vê a erotização, né, de fato dela. Ele coloca ela como a virgem, como um anjo, como o lindo, o belo, mas ele não está se sentindo provocado, né? Ele está colocando assim uma coisa mais suave. Ah, não ri, porque eu sonho com você, eu choro por você, né? Então, ele, ainda mais nesse campo da redenção, que se ele tiver esse amor, ele vai viver sorrindo, né? Que é o que ele coloca aí no verso final. Não pode nem tomar banho em paz. É isso mesmo. Você vai tomar banho e vai estar o cara lá, super voyeur, te vigiando. Então, cuidado, gente, onde você toma banho. Aí agora, olha só a diferença desse daqui. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente está falando da idealização, então é no campo das ideias. O relacionamento físico fica no campo da hipótese, né? Então a gente vai ver como que essa hipótese vai acontecer. No fogo vivo eu me abrasar inteiro, ébrio e sedento na fugaz vertigem, viu, machucara com meu dedo impuro as pobres flores da grinalda virgem. Vampiro infame, eu sorveria em beijos toda a inocência que teu lábio encerra, e tu serias, no lascivo abraço, anjo enlodado nos pauís da terra. Depois, desperta no febril delírio, olhos pisados como um vão lamento, tu perguntarás, que é da minha coroa? Eu te diria, desfolhou ao vento. Esse poema aqui, ele está colocando essa questão da possibilidade. Olha só o uso do tempo verbal que ele escolhe. Ele utiliza o futuro do pretérito, né, que é esse ia, né, talvez aconteceria, se, né, então, a gente está colocando sempre no campo da possibilidade. Mas a possibilidade que ele está colocando aqui é essa possibilidade tentadora. Então, é que a mulher não é aquele anjo puro. Inclusive, ele utiliza a figura do anjo, mas com adjetivo, que é esse enlodado, né, que é coberto de lodo, que é sujo. Então, impuro. Por que que esse anjo ficou assim? Né? Esse poema se chama Amor e Medo. E aí ele fala que a mulher reclamou que ele é frio, que fica se afastando dela e, né, que não quer ficar perto dela, tem um coração de gelo e não quer corresponder ao amor dela. E ele fala, não é bem isso. Não é esse o ponto. A questão é que eu sou moço, né? Tu tens amor, eu medo. Por que eu tenho medo? Porque se eu chego perto, olha o que eu faria. Aí ele fala, né? Que ele seria esse vampiro que sorveria em beijos a inocência. Então ela tá ali provocando o sentimento dele, né? Que ele vai querer fazer as coisas com ela, beijar, né? Abraçar, agarrar, outras coisas, né? E aí tira essa pureza dela, né? Então a gente vai ver essa diferença na posição da mulher, porque que ela não é mais a intocável. Ela pode ser tocada, mas o que vai acontecer? Né? Ele é esse vampiro infame, né? Que vai acabar com essa grinalda pura dela. Então, lembra, até hoje as noivas utilizam a grinalda, né? O véu
e a grinalda. A grinalda é o arco que a gente usa, que pode ser de flores, pode ser de coroa, pode ser de tiara, que é para simbolar o quê? A virgindade, a pureza, a castidade. Então, é isso que o véu e a grinalda servem. Então, ele está colocando essa coroa, essa grinalda, para falar sobre essa pureza da mulher, né? Então, a gente vê essa outra relação sobre a mulher, que uma é aquela que eu nem imagino tocá-la, porque ela é um anjo puro, delicado e tal, vem ficar lá, mas eu tenho essa, que lá que eu me sinto completamente provocado, né? Então ele vai terminar bem assim: ó, não me chames coração de gelo, bem vês, traí-me no fatal segredo. Se de ti fujo, é que te adoro e muito. És bela, eu moço. Tens amor, eu medo. Então é aquela coisa, né? Eu não me garanto. A carne é fraca, né? Então é bem por aí que ele está falando. Então é essa outra vertente, que é uma vertente mais sensual, mais erotizada, que a gente vai ter em relação à idealização. Mas note de novo, a gente está falando de uma possibilidade. Olha só aqui o uso do verbo, do tempo verbal, no futuro do pretérito, que é aquele que não vai acontecer. Ficou alguma dúvida? Eu achei que não ia dar tempo de falar de todos os poemas, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um bom panorama para vocês. Eu sou super suspeita para falar de romantismo, porque eu gosto muito, tá? A gente ficou zoando e tudo mais, mas é isso mesmo, adolescentes com caneta, e é uma fase que a gente passa, né? Eu acho que eu nunca superei tão bem esse sentimentalismo adolescente, eu ainda super gosto. Sempre o mais interessante até agora. A gente vai continuar estudando romantismo. Vou colocar um vídeo da análise dos 3 poemas e vou colocar a sugestão. Eu acho que é muito fácil a gente se identificar com... Não, pode zoar, Anabel. Eu não sou daquele tipo de fã que não pode falar mal, pelo contrário. Eu adoro ficar rindo das coisas que eu gosto e rindo de mim mesmo também, né? Porque a gente também tem que ser, assim, não ser tão iludido com as coisas. Então, eu reconheço alguns problemas que a gente tem no romantismo, por exemplo, a posição que a mulher ocupa mesmo é uma questão muito problemática, mas, por outro lado, eu penso como eu me sentia na adolescência, até hoje, como eu me sinto, né? Tava aqui olhando o Márcio e eu, nossa, que homem lindo, olha só que fofinho ele falando, gente. Então, eu sou muito assim, iludidinha mesmo, né? Então, eu ainda gosto dessas questões românticas, esse drama, né, que a gente coloca. Então, é uma coisa que mexe, é uma coisa que mexe muito com as nossas emoções. E a gente vai ver que eu sou desse jeito. A gente vê que... Então, tem pessoas, inclusive, uma das obras do Paz, só que ela não vai trabalhar com essa vertente do romantismo, tá, gente? Que é essa vertente do... Eu tô falando assim do português, tá? Desculpa. Deixa eu voltar. Volta. Que a Anabel perguntou aqui, né? Se tem romantistas mulheres. Tem. Tem mulheres românticas. Então, aqui no Brasil, tem uma obra que é a obra do Paz, que é Úrsula, que foi escrita por uma mulher, né? Só que essa obra, ela vai ter algumas características do romantismo, só que ela já está em transição na outra fase, tá? Ela se associa mais à outra fase, porque ela já vai ter um olhar mais social, que é o livro Úrsula, né? Além disso, a gente vai ter uma outra obra muito importante, né, que muito significativa para o romantismo, que esse ano acho que a gente só sugeriu para vocês assistirem, mas não deu para a gente fazer a leitura mesmo, mas tem uma outra obra que é parceirinha do Drácula, que é o Frankenstein. Frankenstein foi escrito pela Mary, né? Mary, mulher, né? Maria? Mary Shelley. Então, a gente vai ter
também algumas figuras femininas, mas como eu falei, nesse momento é muito difícil para a mulher produzir o texto. A própria Mary Shelley, primeiro, ela usou o nome do marido, né? Então, assim, a gente tem abreviação, um monte de coisa que a gente vê até hoje, muitas mulheres sofrem com essa questão de ser associada a um determinado tipo de texto e causar alguns problemas para a publicação. Até o caso da J.K., né, que é a autora de Harry Potter, ela utiliza essa abreviação porque inicialmente ela tinha medo de que fosse... tem lá os problemas dela, mas inicialmente ela tinha um medo de que o livro dela fosse associado a coisinha de menininha, né, porque era uma escritora mulher, e não ter o alcance que ela queria. Então, por isso que ela resolveu abreviar, e ela só, né, se revelou mesmo a autora quando o livro já tinha uma certa fama. Então, inicialmente ficava só o J.K. mesmo. Anabel, tem várias teorias da conspiração sobre o fato de não ter sido ela mesma que escreveu, tá? Mas aí deixa a gente em off e qualquer coisa a gente conversa e combina fazer umas fofocas literárias. Respondendo a pergunta, eu acho que foi da Adriele, perguntou quantas fases... foi a Adriele. Perguntou quantas fases que tem o romantismo. O romantismo brasileiro vai ser dividido em 3 fases, tá, gente? Então, a gente já teve a primeira, que é aquela nacionalista, indianista. Essa segunda fase, que é a ultrarromântica, ou mal do século, vocês vão encontrar. E a gente vai ter a terceira fase, que a gente vai estudar ainda lá na frente, que é a geração condoreira. Além disso, a gente tem a prosa. A prosa não entra nessa classificação das fases. Lembra que a gente conversou já sobre a prosa indianista? Então, a prosa ela é dividida tematicamente. E aí a gente vai estudar também cada uma dessas prosas separado pelos temas e tudo mais. Então, além das fases, a gente ainda tem a parte da prosa que não é cronológico. Então, gente, obrigado. Já deu tempo, né? E eu tô aqui falando até. Tchau, gente. Até semana que vem. Bom feriado. Aproveitei que quinta tem um feriadinho. Sexta tem encontro das profissões, tá? À tarde. Eu vou colocar um aviso na turma, para vocês não esquecerem. Tchau, professora. Tchau, gente. Até semana que vem.